Olá, combatentes do canal da Guerra. No vídeo de hoje nós vamos analisar a degradação dos sistemas Excalibur na guerra da Ucrânia. Mas antes de iniciar, queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robinson Farinazzo, militar da Reserva da Marinha. E esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análises militares, estratégicas e geopolíticas com enfoque profissional. Então, se você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal, comente, dê o seu like, compartilhe se puder nos ajudar com super sticker ou super chat, você estará contribuindo para o crescimento da nossa mídia. Dito isso, primeiro vamos conceituar o que é o sistema Excalibur, né? O Excalibur é uma munição de 155mm, mas é uma munição especial. Por quê? Porque ela permite ser guiada por sistemas GPS ou inerciais, né? E tem um alcance, o que lhe confere uma boa precisão, e tem um alcance aí de até 50 quilômetros, né? A média entre 40 e 50 quilômetros, uma precisão excelente. Essa munição, que é bastante cara, tá? Deve custar uns 60, 70 mil dólares por granada. Ela foi fornecida em quantidade muito grande às forças armadas da Ucrânia na guerra contra a Rússia. Só que o que é que está acontecendo? De um tempo para cá, a Rússia conseguiu interferir nos sistemas de GPS, de guiamento do Excalibur, e a eficácia dessa munição caiu para 7%. 7% não é nada. Quando você tem uma eficácia, não, eficiência, né? A eficiência dela, a percentagem de acertos caiu para 7%. Quando você tem um percentual desse aí, 6, 7, 10%, você já não tem mais eficácia nenhuma. É um equipamento que é praticamente uma loteria se você vai acertar o inimigo ou não. Então, o que acontece? A Ucrânia já está deixando de empregar esse material, os Estados Unidos vão deixar de fornecer. Essa é que é a grande verdade. Agora, nós precisamos tirar algumas lições disso, né? Porque essa interferência eletrônica da Rússia, equipamento de ponta que a OTAN está fornecendo, é um indicativo de que vem coisa muito complicada por aí. Por quê? A guerra da Ucrânia provou que os sistemas de guerra eletrônica da Rússia estão entre os melhores do mundo. Né? Não se sabia até então que a Rússia tinha essa capacidade. Já havia algumas suspeitas. Eu vi alguns anos atrás numa mídia asiática, e é interessante a gente olhar essas mídias, tá, pessoal? Porque elas falam muita coisa que o Ocidente não tem interesse em falar. Por quê? Porque uma parte significativa das mídias que abordam o assunto de defesa são patrocinadas por grandes companhias de armamentos. Essas companhias não vão ter interesse em dizer que o equipamento dele não presta. Então você tem que procurar mídias independentes. Se é o caso da Ásia, do Oriente Médio, Índia, Irã, etc., você acha muita coisa boa aí. E eu vi o caso de uma mídia asiática de que os russos teriam feito intervenção a partir da Síria, interferência eletrônica, em jatos F-35 Adir de Israel. E essas aeronaves começaram a fazer coisa que Israel não queria. Tá? Então, eu acho assim, não dá para saber os detalhes, não dá para saber se é verdade ou se não é, mas há uma desconfiança muito grande de que isso é possível, de que a Rússia provavelmente já conhece bastante os sistemas eletrônicos aí dos jatos F-35 dos Estados Unidos, porque a Rússia tem uma base em Khmeimim, na Síria, e que é uma das mais bem equipadas do mundo. E provavelmente eles têm sistemas de coletas de dados, eles devem ter gravado muita coisa dos jatos israelenses e já desenvolveram contramedidas, né? Então é interessante a gente começar a olhar essas coisas todas aí. Por quê? Porque a partir do momento que você tem um sistema de guerra eletrônica poderoso nesse nível, muita coisa que o inimigo vai colocar no campo de batalha, você simplesmente, né, vai torná-los efetivos. E a gente nota que isso aconteceu na Ucrânia com quase todo tipo de equipamento. Eu lembro quando começou a guerra, o pessoal falava o santo Javelin, que o Javelin é o melhor míssil anticarro do mundo. Você nunca mais, faz anos já que a gente não escuta falar do Javelin. Por quê? Porque a Rússia deu o seu jeito de sobrepujar isso daí. Mesma coisa com os sistemas HIMARS, né? Agora o Excalibur e outros sistemas que estão a caminho aí, tá? O Scalp, né? Uma série de coisas aí que a gente sabe. Talvez o receio do alemão em fornecer o Meteor seja exatamente por causa disso, né? Os alemães estão com receio de fornecer os seus mísseis aí, o míssil alemão, exatamente por causa desse problema, né? Que pode ser que o míssil ele vai para lá, o russo acaba dominando os sistemas aí e depois você tem o equipamento inútil. Mas
já serve de alerta para as guerras que vêm por aí. Os Estados Unidos tiverem, e a OTAN tiverem que enfrentar a Rússia no campo de batalha, eles vão ter que lembrar o seguinte: olha, o sistema de guerra eletrônico desses caras é muito bom, é excelente e vai inabilitar muitos dos nossos equipamentos. A verdade é o seguinte: nas cabeças pensantes e honestas, né, de uma mentalidade honesta do alto comando da OTAN, já se começa a ver o seguinte: olha, se tiver uma guerra daqui para frente, nós vamos ter muita baixa. Por quê? A gente está enfrentando sistemas altamente sofisticados. Pelo menos aqueles comandantes que têm um senso crítico, né, que conseguem fazer uma autocrítica das Forças Armadas da OTAN, eles já começam a perceber isso aí. O resto continua aí na fantasia, né, de que vai ser moleza, que vão sobrepujar a Rússia. O Napoleão pensava isso, Hitler pensou isso também, e acabaram como a gente sabe que acabou. Então eu acho que isso aí tem que ser bastante pensado. E a gente tem que olhar também o Brasil, né? O Brasil na história toda. Porque mais cedo ou mais tarde, esses sistemas de guerra eletrônica, né, que são assim a menina dos olhos da Rússia, são a nata do exército russo, é isso aí. Mas mais cedo ou mais tarde, versões talvez, né, um tanto quanto abaixo da capacidade total, vão ser exportadas mundo afora. Esses sistemas vão aparecer em vários países, aí, não tenho a menor dúvida disso. E o Brasil precisa começar a tentar. Qual é a verdade sobre a Rússia? Por que eles fabricam sistemas excelentes, não só de guerra eletrônica, mas de artilharia também e outros sistemas? Em primeiro lugar, vê a quantidade de engenheiros que a Rússia forma todo ano, a quantidade de prêmios Nobel que eles têm na área de física, matemática, etc. A quantidade de institutos militares que eles têm funcionando na Rússia, uma quantidade muito grande. A gente tem o IME e o ITA aqui no Brasil. Vai ver quantos institutos a Rússia, de pesquisa a Rússia tem. Segundo também que eles nunca, por último, também que eles nunca pararam de fazer pesquisa. O Improve de equipamento militar da Rússia, tem gente que acha que começou na União Soviética. Não, a União Soviética potencializou isso. Na época do czar, do Nicolau, você já tinha muita gente trabalhando em pesquisa em coisas inovadoras na Rússia, que a revolução veio e não deu tempo para isso. Mas eles têm, isso está introjetado na mentalidade militar russa, descobrir bons equipamentos. Tem gente que acha que a artilharia russa é da época de Napoleão. Conversa, no século XVI, né, no século XVI, na época de Ivan o Terrível, Ivan Grozny, aí a Rússia já tinha uma artilharia razoável. Então, a gente tem que olhar isso, a mentalidade, né? E o Brasil precisa atentar para esses aspectos aí. Não que, eu falo sempre, nós não temos que copiar a Rússia, copiar a China, copiar os Estados Unidos, copiar ninguém. Mas a gente precisa olhar para o nosso entorno e ver que nós temos vulnerabilidades. E pensar nesse sentido. Porque o Brasil ele é dependente do mar, dependente de exportações e importações. Então nós precisamos ter aí, desenvolver meios militares para proteger as nossas linhas de comunicação. Porque se houver uma guerra e o Brasil não tiver insumos aí para fazer essa defesa, nós vamos quebrar. É uma realidade. A gente não vai conseguir exportar nossos produtos agrícolas e não vamos receber os insumos que nós precisamos. Dentre eles, fertilizantes. Então chegou a hora aí do Brasil começar a pensar, tá, dessas novas vertentes aí que estão tomando conta do campo militar, tá? Nós precisamos nos preparar para as mesmas, porque os cenários que vêm pela frente aí são bastante nebulosos.